Oi, gente. Bem-vindos, então, à nossa quinta aula. Nossa quinta aula que vem a ser também, gente, a última aula minha com vocês. Nossa última aula, certo? Então, eu gostaria de agradecer muito a turma. Vocês foram muito receptivos com a minha presença. Desde o momento em que o professor Jonas me apresentou para vocês e disse que eu faria o estágio com a turma de vocês, vocês foram muito queridos e receptivos comigo. E isso é sempre muito importante e é fundamental, assim, no nosso processo de formação como professores. Então, agradeço mesmo vocês. E também o professor Jonas pela oportunidade, né, de me emprestar aí a turma de vocês para aprender um pouquinho e agregar conhecimento à minha formação acadêmica, certo, gente? Nossa aula de hoje é sobre, então, o sistema urinário. Vamos procurar compreender um pouquinho como ele funciona e conhecer um pouquinho sobre ele, certo? O sistema urinário, gente, ele produz, armazena temporariamente e elimina a urina. A urina, ela apresenta substâncias que estavam em excesso no nosso organismo, como, por exemplo, a água. Vocês já devem ter percebido que quando a gente toma água, bastante água num curto período de tempo, a gente acaba urinando mais seguido, né? Em menos tempo, indo ao banheiro mais vezes. Essa água ela acabou ficando em excesso, então ela é eliminada pela urina. A mesma coisa, digamos, o sal de uma pipoca que a gente come. Às vezes a gente come uma pipoca demais ou um tanto salgadinha, esse sal também vai ser eliminado, certo? Vai ser eliminado pela urina, né? Então, além disso, o sistema urinário elimina através da urina, além dessas substâncias que estão em excesso, resíduos provenientes dos nossos processos metabólicos, resíduos do nosso organismo, certo? Por exemplo, a água e o sal nós ingerimos, mas o nosso metabolismo ele também produz substâncias que devem ser eliminadas. O sistema urinário, gente, ele também é conhecido por sistema excretor. Porém, o sistema respiratório também apresenta essa função, porque como nós já vimos, o sistema respiratório, ele elimina o gás carbônico produzido no nosso metabolismo, né? Então, ele também é um sistema excretor. Tudo isso que não vai mais ser aproveitado pelo nosso corpo precisa ser eliminado, certo, pessoal? A excreção, ela é fundamental para a homeostase do nosso corpo. Homeostase é o equilíbrio interno do nosso corpo. Esse equilíbrio, ele deve ser constante e independe das alterações que possam ocorrer ou não no meio externo ao nosso corpo, certo? O nosso organismo tem sempre que estar em equilíbrio. Isso é homeostase. E a excreção é fundamental para esse equilíbrio. Vamos conhecer um pouquinho, então, dos principais órgãos do sistema urinário, que são os rins, tá, gente? Nós possuímos 2 rins. Um rim adulto, ele pode pesar de 120 a 180 gramas. Ele tem esse formatinho aí que lembra um feijão, né? E pode ir de 10 a 13 centímetros. Possui várias funções importantes ao nosso corpo, certo? E importante papel regulador, regulando aí essas diversas funções. Citei algumas aqui para vocês, tá? Eles regulam o volume do plasma sanguíneo e, consequentemente, assim, regulam a pressão arterial da gente. Isso porque, de uma forma geral, quando o nosso volume de sangue ele aumenta, a pressão arterial também tende a aumentar. Os rins, então, eles precisam aumentar a produção de urina para que o excesso de líquido corporal seja eliminado e assim haja a regulação da pressão arterial. Da mesma forma, ao contrário, gente, se a pressão arterial estiver muito baixa, os rins eles tendem a reter líquidos para tentar manter essa pressão aí em níveis aceitáveis. Eles regulam também a concentração de resíduos metabólicos, como eu já comentei com vocês, resíduos do nosso metabolismo celular. Conforme as células elas vão funcionando, elas vão produzindo resíduos que precisam ser eliminados do nosso organismo, exceto o gás carbônico, né, que a gente já comentou, que vai ser eliminado pelo sistema respiratório. O restante dos resíduos vai ser eliminado pelos rins. Outros resíduos são as excretas nitrogenadas.
que são resíduos decorrentes do metabolismo das proteínas. Os principais resíduos nitrogenados produzidos pelas nossas células são a amônia e o ácido úrico. Só que a amônia, gente, ela é extremamente tóxica ao nosso organismo. Então, o corpo, ele transforma a amônia lá no fígado em ureia. E aí, então, ela vai poder ser eliminada na urina. Além de eliminar substâncias tóxicas que nós produzimos, os rins também eles eliminam as que nós ingerimos, como, por exemplo, medicamentos, certo? Então, além disso, eles não eliminam apenas o que é tóxico, mas também substâncias que são importantes ao nosso corpo, mas que momentaneamente estão em excesso. Nós chamamos de eletrólitos, certo? Que são aí o sódio, o potássio, o cálcio, por exemplo, que são importantes ao bom funcionamento do nosso organismo, mas que não podem acumular. Então, os rins, eles atuam regulando aí essa quantidade de eletrólitos circulantes no nosso sangue, deixando sempre em quantidade ideal, gente, para o bom funcionamento do nosso organismo. Além de tudo isso, os rins também possuem importante função endócrina, produzindo hormônios, como, por exemplo, a eritropoetina. Eritropoetina, gente, que vai agir estimulando a nossa medula óssea a produzir células sanguíneas, as hemácias, certo? A bexiga urinária é um outro órgão importante do nosso sistema urinário. A bexiga é um órgão muscular que tem por única função, armazenar a urina. É a única função dela, mas parem e pensem que é uma função importante. Imagina se o nosso corpo não tivesse um reservatório para urina, a gente ia andar por aí gotejando urina, porque ela é produzida o tempo inteiro, né, constantemente. Então, imaginem, a gente precisaria ter um reservatório mesmo, né? Que esse reservatório, então, é a bexiga. Quando nós temos a primeira vontade de urinar, a bexiga ela está com aproximadamente 150 ml, certo? Quando essa sensação ela fica um pouco mais forte, ela já está entre 250 e 300 ml. Mas a bexiga adulta, gente, ela pode reservar até 700, em torno de 700 ml de urina, certo? Na saída da bexiga, nós encontramos dois músculos. O esfíncter interno, que se contrai involuntariamente durante o momento da saída da urina, e o esfíncter externo. Esse nós podemos ter o controle dele. É assim que a gente impede a saída da urina até o momento que a gente consiga chegar a um banheiro, por exemplo. É graças ao esfíncter interno que nós conseguimos controlar esse músculo, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês essa figura mostra o nosso sistema urinário por completo, tá? Nós temos, então, dois rins, dois ureteres. Ureteres são canais que levam a urina dos rins até a bexiga. Gente, a urina, então, ela é produzida nos rins, os ureteres encaminham ela até a bexiga. Na bexiga, ela fica reservada e vai para o meio externo do nosso corpo pela uretra. A uretra, gente, é a última parte das vias urinárias, certo? Ela tem diversas funções diferentes para homens e mulheres, tá? Nas mulheres, nós temos apenas a função de conduzir a urina, a uretra apenas a função de conduzir a urina, nas mulheres. Já nos homens, ela também possui a função reprodutiva, tá? Então, varia. O homem são duas funções e mulher apenas a função de condução da urina. Por justamente apenas uma função para as mulheres, ela possui 5 centímetros apenas. Já nos homens, ela vai até a parte final do sistema reprodutor. Então, ela pode chegar a 16 centímetros. Aqui, então, eu trouxe uma imagem no rim seccionado para que a gente possa entender, então, como se dá o processo de formação da urina. A partir de agora, preciso que vocês prestem bem atenção nessa imagem, certo? Então, aqui, gente, ó, essa parte externa, essa camada externa aqui do rim,
chama-se cápsula, tá? Essa parte do meio, esse conjunto aqui do meio, chama-se medula. A medula é o conjunto. Essa única estrutura separada são as pirâmides, tá? Então, o conjunto de pirâmides aqui, ó, vai ser a medula. E entre aqui as pirâmides e a cápsula, esse espaço que fica aqui, ó, é o córtex, tá? Então, prestem atenção aqui. Aqui entre a pirâmide e o córtex é que vai ser produzida a urina, numa unidade chamada néfron, que a gente vai ver mais pra frente. Então, olhem onde tá aqui a seta. A urina vai ser produzida aqui, aí ela vai ser conduzida até aqui, ó, chamado cálice menor, que é o pezinho, digamos, da pirâmide, certo? Assim, a urina conduzida até todos os cálices menores vai ser conduzida, então, ao cálice maior, certo? E aqui já vão cair, então, no ureter, que vai levar até a bexiga, tá, gente? Prestaram atenção, vamos ver aqui de novo, ó. Aqui, entre a pirâmide e o córtex, existe a unidade funcional dos rins, que é o néfron. Aqui, vamos olhar ele agora. Aqui, gente, então, ó. Aqui, essa parte mais escurinha, laranja, seria o córtex, tá? E aqui a medula, que é, no caso, a pirâmide, tá? Então, ele fica entre as duas partes do rim, certo? Essas duas partes do rim. Vamos mais para frente. Aqui, uma imagem bem aproximada da estrutura do néfron, tá? Vocês podem ver que o néfron, ele é esse conjunto de tubinhos renais associados aos capilares sanguíneos, tá? Os néfrons são as unidades funcionais dos rins, que são grandes responsáveis pela função renal. Realizam a filtração do nosso sangue e, assim, a formação da urina. Existe, gente, aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim. Tanto que eles são importantes que se alguém estiver com algum problema renal, essa pessoa vai ir ao médico nefrologista, tá? Então, vamos entender aqui como é que se forma a formação de urina, como se dá a formação da urina aqui através do néfron, tá? A artéria renal, ou seja, que está trazendo sangue lá do coração, né? Lembram dessa parte? A artéria renal, ela penetra nos rins e chega até o córtex dos rins, tá? Ao chegar ao córtex, ela vira uma arteríola, ou seja, uma artéria bem fininha, chamada arteríola aferente. Observem a setinha aqui, ó. Arteríola aferente, tá? Essa arteríola vai passar por dentro do glomérulo, que é essa primeira estrutura aqui, ó. O glomérulo, ele possui essa cápsula de Bowman, que é como se fosse essa mãozinha aqui, ó. O glomérulo, esse bracinho, e tem essa mãozinha, que é a cápsula de Bowman, certo? Então, a arteríola, ela vai passar nesse glomérulo e entrar nessa cápsula de Bowman, formando um emaranhado, tá? Essa cápsula vai realizar a filtração do sangue, que está dentro da arteríola. Ou seja, a cápsula de Bowman, ela vai servir como um aspirador do nosso sangue. Vai sugar água, ureia, aminoácidos, glicose, certo? Estruturas maiores, como células sanguíneas, por exemplo, não passam nessa filtragem. Então, já que elas não passam aqui no filtro, elas seguem na corrente sanguínea. E quando a arteríola sai dessa cápsula, olha aqui, ela sai, ela virou arteríola eferente. Antes era aferente. Saiu da filtragem, segue como arteríola eferente. Então, essas células sanguíneas vão seguir nos capilares sanguíneos aí, tá? Pela corrente sanguínea. Tudo que não entrar nessa rede de tubos, tá? Do néfron, tudo que não passar, tudo que passar pela essa cápsula de Bowman e for filtrado, é chamado de filtrado glomerular. Então, percebam aqui, ó, o que não for sugado aqui pela cápsula de Bowman vai seguir na corrente sanguínea. Vai seguir. O que for sugado, gente, vai entrar por estes tubinhos e vai começar vai se chamar, então, filtrado glomerular, certo? Então, assim, ó, ao passar ser sugado pela cápsula de Bowman,
o filtrado, ele entra pelo túbulo proximal, tá? Túbulo contorcido proximal, o nome dele. E esse túbulo vai realizar a reabsorção, tá? Ou seja, vai passar novamente para os capilares todo o aminoácido e toda a glicose que tenha sido absorvida lá na cápsula de Bowman. Também 90% de bicarbonato, de 65% aí a 70% de água. Olhem bem, existe uma grande reabsorção de água aqui, certo? O restante do filtrado não absorvido vai chegar aqui até a alça de Henle. Aqui, ó, vejam que a alça de Henle tem essa porção descendente e a porção ascendente, tá? Então, gente, o filtrado que não for absorvido, reabsorvido para os capilares, vai chegar até, então, a alça de Henle. A alça descendente, ela reabsorve água aos capilares. Vejam, então, a gente absorve bastante água no túbulo aqui em cima e mais água aqui na parte descendente, tá? Então, ela vai reabsorver a água na parte descendente e na ascendente, ela vai reabsorver cloreto de sódio. E, então, ela aqui na descendente, ela passa água aos capilares e na ascendente, ela passa cloreto de sódio aos capilares. Quando eu falar reabsorção, pessoal, é pelo sangue, tá? Do túbulo ou do néfron, no caso, para o sangue, tá? Então, subindo pela alça ascendente, o filtrado glomerular, que é o nosso filtrado que está passando por dentro dessa rede de tubinhos, vai chegar até o túbulo distal, que é esse outro emaranhado de tubinhos aqui em amarelo, observem, ó, túbulo distal. Ele vai realizar mais reabsorção de água e sódio de volta para a corrente sanguínea pela via renal, gente. Então, observem como a gente reabsorve água, tá? Então, tudo que for reabsorvido aqui vai voltar para nossa corrente sanguínea pela veia renal, gente. Então, observem que chega pela artéria e sai pela veia, tá? E tudo aquilo que não vai ser realmente utilizado pelo nosso corpo, que não for reabsorvido, ou seja, que são realmente excretas, vão ser conduzidas ao ducto coletor, tá? Então, logo depois do túbulo distal, as excretas caem aqui no ducto coletor, tá? Que é realmente aqui onde se forma a urina, tá? 95% então da urina, água. 2% aproximadamente, sempre, gente, ureia. E os outros 3% são de substâncias como creatinina, fosfatos, nitratos e outras substâncias que devem ser utilizadas, excretadas, que não vão ser utilizadas, certo? Aqui novamente a imagem, gente, ó. Observem que o néfron, ele fica entre a pirâmide e o córtex, e parte do néfron fica no córtex, e outra parte do néfron, perdão, volta. E outra parte do néfron fica na medula, tá? Então, o néfron, ele existe no córtex e existe na medula, tá? A principal parte de reabsorção acontece no néfron, mas também vai acontecer na medula, certo? Aqui eu coloquei para vocês um GIF que mostra bastante sobre a reabsorção de água. Observem como, ainda assim, a maior parte da nossa urina é água, né? Mas observem como o nosso corpo aproveita toda a água que ele conseguia aproveitar. Então, ele reaproveita muita água aí do nosso sangue, tá? E aqui o caminho, então, né, do néfron, onde o nosso filtrado glomerular, perdão, vai passar, certo? Gente, é importante falar para vocês que por dia esse filtrado ele pode chegar a 180 litros, ou seja, 180 litros podem passar por dentro dos néfrons durante um dia, certo? Litros do filtrado glomerular, tá? Então, gente, assim, ó, levando em consideração que um organismo adulto
ele possua 5 litros de sangue, observem aqui, a filtração total do nosso sangue, ela pode passar por dentro dos néfrons. Todo o nosso sangue pode ser filtrado pelos rins em 40 minutos, tá? Nas mulheres, a taxa de filtração, que é a taxa do filtrado dos néfrons, é de 115 ml por minuto. E nos homens, 125 ml por minuto, tá? Levando em consideração, então, que nós temos aí 5 litros de sangue, mais ou menos, todo o nosso sangue, ele pode ser filtrado dentro de aproximadamente 40 minutos pelos néfrons nos nossos rins, certo? Eu trouxe aqui para vocês um problema, uma doença envolvendo os rins, tá? Que é a insuficiência renal. A insuficiência renal, gente, ela é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Entre elas é de filtrar o nosso sangue e eliminar essas substâncias nocivas ao nosso organismo e a manutenção do nosso equilíbrio, né? Do nosso corpo, da homeostase, como nós já falamos. Então, a insuficiência renal, olhem o inchaço que eu trouxe nessas fotos para vocês. Tem aqui a aguda, aqui no meio o rim normal, tá? Aqui a insuficiência renal aguda e a crônica. Existem alguns estágios da doença. Alguns medicamentos podem ajudar a controlar os sintomas, mas nas fases posteriores pode ser necessário realizar a filtragem do sangue com uma máquina. Não sei se vocês já ouviram falar da diálise, tá? Ou então vai ser necessário fazer um transplante, infelizmente. Então é uma doença bem séria, né, gente? Também trouxe, que talvez vocês já tenham ouvido falar, sobre os cálculos renais. Quando pequenos cristais, gente, resultantes do próprio processo de filtragem do sangue, possuem um excesso de certas substâncias, como o cálcio, o ácido úrico, se aglomeram e formam aí essas pedrinhas, que ficam alojadas nos rins e em outras partes do sistema urinário também. Elas podem ficar alojadas no ureter, por exemplo. E aí existe uma grande dor na passagem, observem aqui nessa imagem, a passagem da pedrinha pelo ureter pode ser muito dolorida. Então, tá aí a importância da gente beber água, gente. E não é assim um copo de água quando dá sede. É beber a água mesmo durante o dia, porque o nosso corpo, ele utiliza muito a água. E a beber água evita, então, a formação dos cálculos renais. Certo, pessoal? O tratamento para os cálculos renais, então, ele é feito por medicamentos analgésicos, porque eu lembro que eu falei que é muito dolorido, né? E, assim, só que esses medicamentos, eles têm que ser indicados pelo médico, já que, como é um acúmulo de algumas substâncias, alguns remédios, eles podem piorar a quantidade de cristais presentes na circulação sanguínea, e aí aumentar os cálculos renais em vez de ajudar, certo? E o aumento do consumo de água, com o objetivo de eliminar essas pedras naturalmente. No caso, as pedras grandes, ou que estão obstruindo a passagem da urina, será preciso realizar uma cirurgia. Gente, deixei 3 atividadezinhas para vocês, bem simples, tá? Um é um desenho, tá bem tranquilo de fazer, certo? E agradecer a vocês novamente, então, e a gente se encontra para fazer, então, tirar as dúvidas sobre essas atividades, certo? Podem me chamar se precisar, não tem problema, podem me chamar no WhatsApp e tirar dúvidas comigo. Agradeço vocês, gente. Até!